acreditavam. Quando era em Kiev, Ucrânia, alguns acreditavam a mais. Quando era na China, pouco mais acreditavam. Quando foi tratamento da Latron na Alemanha, em duas cidades, Düsseldorf e Polônia, nossa, uma porção de pessoas, elas começaram a acreditar mais ainda. Então começaram a ir para lá. Mas não é tratamento. Não é. Não tem base científica para essa condição. E tem uma outra coisa muito interessante. Outros indivíduos começaram a utilizar formas terapêuticas não aprovadas também. Eu comentei com vocês, se bem não fizer, mal poderá ser feito. E se mal poderá ser feito, coisas simples, coisas muito simples. Os atletas utilizam substâncias para aumentarem a força. Entre as substâncias, anabolizantes. Entre as substâncias, aminoácidos. Aminoácido vai dar proteína. E a proteína vai ser estrutural para o músculo, vai dar um aumento de força muscular para os indivíduos também. Portanto, se eu tomar o anabolizante, problema nenhum terei. Tá? O problema é parte. Bom, então eu tiro esse anabolizante, eu tomo o aminoácido, que vai formar proteína. E tem uma sequência de aminoácidos que são os ramificados, está no BCAA, e esses aminoácidos, os atletas utilizam bastante para aumentarem a força deles, a performance deles. Esses aminoácidos, eles aceleram o processo de toxicidade do neurônio. Ou seja, eles aceleram a doença. As pessoas vivem menos. O efeito tóxico passa de uma célula para outra célula mais rapidamente. Um simples aminoácido. Aquela história, portanto, se bem não fizer mal no Pará, pode fazer mal também. Portanto, nós temos que ter uma orientação baseada em informações. E aí vem a universidade. Eu voltei lá na universidade onde eu entrei, que era uma escola de 4 escolas da área da saúde. Hoje, a Unifesp, Universidade de São Paulo, ela não é só uma escola de 4 escolas de saúde. Veio para ela fisioterapia, educação física. Veio para ela a complementação de enfermagem com técnica de enfermagem. Veio para ela outra forma de orientação, psicologia, isso tudo área da saúde. Mas não é só mais. Nós temos na Unifesp engenharia, nós temos parte de matemática, física, química, bioquímica, biofísica, foi se ampliando. Puxa, o que tem a ver isso com a saúde? Tudo tem a ver com a saúde. Os equipamentos são desenvolvidos dessa forma, a utilização deles é desenvolvida dessa forma, o entendimento deles é desenvolvido sob essa forma também, ou seja, tem que aumentar. Quando se fala a respeito de uma assembleia nossa, como nós estamos fazendo aqui, cada pessoa tem uma importância enorme, porque cada pessoa tem a sua particularidade. Quando se fala em doença, nós tentamos nos englobar e fazer uma divisão e se ver igual ao outro indivíduo. Todos são diferentes. Todos são diferentes. Daí vem aquela palavra linda, indivíduo, individual. Nós somos indivíduos, nós somos únicos. E esse é um problema. Por que qual é o problema? Porque o médico, ele tenta fazer do indivíduo algo coletivo, dividido, como se fosse tudo igual. Para o senhor, a doença vai ser assim, 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 assim. Será que isso mesmo que acontece? Para o lugar que aconteceu. Anos depois, um moço na Inglaterra, com 21 anos de idade, chamado Stephen Hawking, ele aparece no consultório médico, bancando. E esse médico faz uma avaliação e pede para ele uma eletroneuromiografia. E essa eletroneuromiografia, que é o exame que hoje a gente faz, mostrou que ele tinha uma alteração importante dos neurônios. E essa alteração dava-lhe o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Foi-lhe dito, olha, só tem aquela doença daquele americano chamado Lou Gehrig. É uma doença evolutiva, irreversível, incurável e fatal. É uma doença que mata. E eu, se fosse o senhor, eu pararia de me preocupar muito com esse negócio chamado física, matemática, livro. Vai ficar noivo para quê? Aproveita a vida, está cheio de mulher por aí. Isso em 1964. Prognóstico de 3 anos de vida.
Nós estamos em 2012. O Guedes continua vivo. E o problema dele hoje é que os médicos dele morrem. Todos. E ninguém mais quer ser médico dele. Dá azar. Baseado em evidência. Se encontra lá. Baseado em evidência. Para mostrar a individualidade. O prognóstico, ele é muito bom para a saúde pública, mas ele é péssimo para o indivíduo. Eu voltei naquelas reuniões americanas. E hoje é o momento atual. Hoje é o momento que nós temos que valorizar, enriquecer. E através disso, nós tivemos a grande possibilidade de nos enriquecer. Nos enriquecer de uma forma plena de saúde. Eu comecei a mudar. Em vez de alimentar a doença, por que não alimentar a saúde? Por que não alimentar o aspecto do bem-estar físico? Não é não ter a doença. Por que não nos alimentar de uma forma mental? Como é que eu me alimento de uma forma mental? Criando coisas positivas. Por que não nos alimentar de uma situação espiritual? Precisamos disso, em todos os momentos. E por que não tentar melhorar nosso aspecto social? E como é que se melhora o aspecto social? Melhorando o aspecto social de quem está ao nosso lado. Se você melhora o aspecto social de quem está ao seu lado, aquele melhorando o outro, eu não tenho dúvida. A sociedade será uma sociedade sadia e com justiça. E através dessas condições, nós temos a oportunidade, aqui na Escola Faustino de Ensino, nós temos vários indivíduos incluídos nesse aspecto não de doença e de saúde. E trazendo conceitos para o aspecto de saúde. Eu fui aprendendo isso com os psicólogos também, e que trouxeram para nós uma ideia muito interessante, chamada Projeto Tutor. Então, através dessa ideia do Projeto Tutor, eu gostaria de dar continuidade nessa reunião desta manhã. E esse Projeto Tutor, aparentemente, é o profissional que vai ajudar ao indivíduo. Mas é totalmente o contrário. O Projeto Tutor é o indivíduo que vem ajudar ao profissional. Tá? E para vocês, um bom dia. Muito obrigado pela atenção. E através dessa proposta, Projeto Tutor, eu lhes apresento dois indivíduos muito caros, lindos para vocês, que muito nos ajudam e nos ensinam, que é a Ana Luísa e o Antônio. Muitos de vocês já conhecem, e quem não conhece, por gentileza, vocês podem apertá-los, tá bom? Em relação ao apertar, eu sou caipira. Sou caipira do interior, e fiz escola naquelas bem pequenininhas, maravilhosas. Só que eu achava que a escola era muito grande. Eu voltei nela no ano passado. Nossa, não era pequena, e na minha memória ela era enorme. Portanto, não voltem à sua cidade natal. Fique na memória da cidade natal. É tão gostoso, né? Com aquelas ideias que nós temos. Numa dessas, tinha um menino que era muito atentado, me estudava muito. E o pai foi chamado. E a professora disse: seu filho está indo mal, mais mal, desatento toda a vida, é um inferno, tudo acontece com ele, e assim, tudo que a gente pergunta ele não sabe. Veja só, perguntas imbecis. Quem que botou fogo em Roma? Perguntamos a ele. Nem isso ele sabia. E o pai: olha, professor, pode apertar que ele conta, Então, Luiz e Antônio, vocês podem apertar que eles contam, tá bom?